sobre família, e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir exatamente no livro de Josué. Glória a Deus. Aleluia. No último capítulo deste livro, no verso de número 15, Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar todos juntos essa última parte do versículo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, como é importante a família. Como é importante nós cuidarmos e valorizarmos a nossa família. A família é algo fundamental na vida do ser humano. Quando Josué fez essa declaração, ele reuniu o povo de Israel. Em outras palavras, ele disse: tomem a decisão de vocês, a quem vocês querem seguir, a quem vocês querem servir, façam a escolha de vocês. Porém, eu já decidi que a minha família servirá ao Senhor. Aleluia. Que decisão importante, que decisão sábia. E nessa noite, queridos, eu quero meditar com vocês sobre algumas decisões. Decisões que são importantes para o crescimento e o fortalecimento da nossa família. Porque é isso que nós buscamos. Sabemos que não existe uma família perfeita. O nosso objetivo aqui não é pintar um quadro de uma família perfeita. Mas o nosso objetivo aqui é buscarmos crescermos enquanto família, sendo uma família saudável, fortalecida em Cristo e vencendo os desafios de cada dia. Aleluia. Para isso, é importante o investimento na manutenção da família. Diga manutenção. Manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção. Se você observar quantos problemas surgem, por exemplo, em sua casa, quantos problemas aparecem. Às vezes é uma lâmpada que queima, às vezes é um elétron que quebra, que dá defeito, um problema que surge ali. E quando esse problema surge, o que é que nós temos que fazer? A gente vai deixando? A gente vai deixando o tempo cuidar daquilo? Não.
nós temos que procurar resolver aquele problema. Nós temos que procurar a solução. Porque quando nós não damos a devida manutenção, os problemas vão se acumulando. E aquela casa fica deteriorada. Qualquer pessoa que chega vai notar, vai observar que as coisas não estão indo bem. Porque os problemas estão se acumulando. Às vezes, a esposa até cobra do marido que ele faça alguma coisa. Avisa para ele, mostra onde está o problema. Mostra que a lâmpada queimou. E aí muitas vezes o marido diz: fique tranquila, eu vou resolver. E você tem que confiar e acreditar que ele vai resolver mesmo. Por isso não precisa você ficar o tempo todo cobrando. Que ele falou que vai resolver, então ele vai resolver. Não precisa de 6 em 6 meses você ficar repetindo que um dia ele vai resolver. Mas a manutenção, amados, é necessária em tudo. Se você tem um transporte, para que ele se mantenha funcionando bem, você tem que dar a devida manutenção. Agora, se é assim com a casa, se é assim com o carro, com a moto, com a bicicleta, com qualquer outra coisa, imagine com a família. Nós não podemos ficar olhando, ver os problemas, ver as dificuldades e deixa lá. E não faz nada, e não toma providência, e não toma atitude. O que é que acontece? Aqueles problemas vão se acumulando. A família vai enfraquecendo. Daqui a pouco, o marido já não entende a esposa, e nem a esposa entende o marido. Daqui a pouco ela está olhando para ele de uma forma, e ele olhando para ela de outra forma. Os filhos já não estão entendendo a comunicação dos pais. E os pais também estão atropelando as necessidades dos filhos. Porque vai permitindo que os problemas se acumulem. Então, para a família se fortalecer e estar saudável, é preciso ter esse cuidado. Quais são as necessidades da sua família? Você já pensou sobre isso? Quais são as necessidades emocionais do seu marido? Quais são as necessidades emocionais da sua esposa? Você já pensou quais são as necessidades emocionais dos seus filhos? Quantas vezes que nós não pensamos nisso? Às vezes a pessoa pensa que se tem o que comer e o que vestir, não precisa de mais nada. Mas não é assim. Todos nós temos necessidades. E as necessidades são diferentes. A necessidade da mulher é uma, a necessidade do homem é outra, a necessidade dos filhos é outra. E nós precisamos ter percepção, ter sensibilidade, para notar, para perceber quais são essas necessidades. Você já parou para pensar nisso? Qual é a necessidade emocional de uma mulher, de uma esposa? O que é que ela precisa? Alguns podem pensar de um sapato novo, de uma roupa melhor. Será que essa é a maior necessidade? A necessidade da mulher é diferente da do homem. Afeto. Por isso que Paulo disse lá em Efésios: maridos,
amem a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Glória. Então o mandamento do Senhor para o marido é que ele demonstre este amor, este carinho, este afeto para com a sua esposa, para com a sua amada. Às vezes a gente pensa, o homem, né? Ah, mas ela sabe que eu amo. Não preciso falar. Mas muitas vezes, querido, você verbalizando, expressando, falando, você vai estar deixando-a mais feliz e mais realizada. Glória. Então o homem precisa compreender essa necessidade emocional da sua esposa, da sua mulher. Precisa de afeto, do carinho, do toque, do abraço, da palavra boa, agradável. Provérbios diz que a palavra agradável é como favo de mel. Oh, glória a Deus. É doce. Quem não gosta de ouvir uma palavra de carinho, de afeto? Como é importante isso no relacionamento. Você sabia que muitas vezes as nossas melhores palavras são ditas às pessoas que são de fora, ao invés de serem ditas às de dentro da nossa casa? Às vezes, por favor, dá licença, muito obrigado. Às vezes se fala com a visita quando está em casa, mas às vezes com os da própria família, às vezes essas palavras já não acontecem, já não existem. Então nós precisamos entender a valorização, porque o nosso maior tesouro está dentro da nossa Amém. casa. Glória a Deus. Conta-se a história que uma mulher foi na delegacia e ela foi prestar uma queixa de que seu marido tinha sumido. O homem desapareceu. E aí o delegado pergunta: e aí, dona, qual era mais ou menos a estatura do seu marido? Ela pensa e diz assim: sabe que eu não sei? Sim, mas diga aí mais ou menos o tamanho, a estatura dele. Aí ela diz: bote aí de 1,60 a 1,90. Meu Deus. Aí o delegado, já um pouco assustado com aquilo, disse: dê mais algumas referências dele, algumas características do seu esposo, qual é a cor dos olhos? Ela diz: castanho meio verdeado. E sim, mas com que roupa ele estava vestido quando você viu pela última vez? Ela diz: olha, estava um pouco social, mas o senhor pode colocar também que ele está de bermuda, de chinelo, de camiseta. O delegado, sem acreditar naquilo, perguntou: e ele saiu sozinho ou acompanhado? Aí ela sorriu, disse: ele estava com o Xodó. Quem é Xodó? Ah, é o nosso cachorro de estimação. Xodó é um cachorrinho de uns 40 centímetros, uns olhos redondos, estava com a coleira amarela, e começou a descrever tudo certinho sobre o Xodó. Mas não sabia nada sobre o marido. Mas às vezes, irmãos, a gente também tem um Xodó. Às vezes é o emprego, às vezes é o trabalho, às vezes algum lazer, algum hobby que você tem, que você conhece, que você se dedica, que você prioriza, sem perceber que aquilo está de repente tomando o lugar da sua família. Será que existe alguma coisa que você tem priorizado além da sua família? Pois nós precisamos ter essa
percepção das necessidades. Agora, se por um lado a mulher necessita emocionalmente deste afeto, deste apoio, desta expressão de carinho e amor do seu marido, o que é que o marido precisa? Porque o marido também tem necessidades. Ou não tem? Tem. Sabe uma coisa que é importante? Muito importante para o homem? É o respeito. Amém? Amém. O homem, ele quer se sentir respeitado. E quando a palavra diz, vós mulheres, sede o quê? Submissas ao vosso marido, ponto? Não. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Oh, glória a Ou Deus. seja, que a mulher trate, respeite o marido como respeita Jesus. Aleluia. As mulheres não deram nenhum amém agora, né? Glória a Deus. Não deu nenhum aleluia, nenhum glória a Deus. Respeitar como ao Senhor. É isso que a palavra diz. Se diz para o homem, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja. Como Cristo amou a igreja. O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se entregar, se sacrificar, procurar fazer o melhor por ela. Você, homem, você que é casado, a sua missão é fazer o melhor pela sua esposa. Agora, para a mulher ser submissa como ao Senhor, quer dizer, você grita com Jesus? Grita com Jesus? Não. Então não vai gritar com seu marido. Você diz respeito a Jesus? Não. Então não vai desrespeitar o seu marido. É verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus está trazendo para nós que o homem deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido. Então isso traz um equilíbrio. A palavra de Deus não é injusta, nem com o homem, nem com a mulher. Isso não é questão de superioridade ou de inferioridade, não é disso que a palavra está dizendo. A palavra está falando de papéis. Aleluia. E o papel do homem é cuidar da sua esposa como um vaso mais frágil, protegê-la, amá-la e cuidar dela. Por outro lado, o papel da mulher é ser submissa ao seu marido, respeitá-lo. E não deve ser difícil ser submisso a alguém que lhe ama e quer o seu bem. Amém. Não é verdade? Mas aí, queridos, nós temos os filhos. Quais são as necessidades dos filhos? Os filhos também precisam. E também têm necessidades emocionais. Diga assim: tempo e atenção. E atenção. São duas coisas fundamentais para nós, pais, darmos aos nossos filhos. Tempo. Sermos presentes na vida dos filhos. Procurar saber o que eles estão pensando, o que eles estão sonhando, com quem eles estão andando, o que eles estão fazendo. Procurar estar do lado do filho, ou seja, ser presente na vida deste filho. Porque, meu irmão, o tempo passa. Daqui a pouco seu filho era pequenininho, você pisca os olhos e olha novamente, já está grandão, já está um rapaz, já está uma moça, já está pensando em namorar, já está pensando em constituir uma família.
E é muito importante nós estarmos presentes para acompanharmos, para podermos viver esse tempo precioso com eles e contribuindo para a sua formação espiritual, Aleluia. social e emocional. Aleluia. Sermos presentes. Quantos filhos que os pais não acompanham? Que o amigo é mais presente do que os pais, que a mídia influencia mais do que os pais. Deus colocou na mão dos pais a responsabilidade de cuidar, de orientar e de educar os filhos. Essa responsabilidade não é da igreja, não é da escola, não é da mídia. Essa responsabilidade é dos pais. E ela nós não podemos transferir para ninguém. Verdade, Senhor. É nossa responsabilidade ser presente e também dar atenção. Ouça o que o seu filho tem a dizer. Quantos pais quiserem conversa de menino? Às vezes a criança quer falar algo e o pai não dá atenção. Aí isso é conversa de menino. E muitas vezes aquela criança está querendo revelar algo, está querendo expressar alguma dificuldade, alguma coisa que para você pode não ser tão importante, mas para ela é muito importante. Então dar atenção, ouvir, procurar chegar ao nível da criança, ao nível do adolescente, ao nível do jovem. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que nós também fomos jovens, fomos adolescentes, somos crianças. E quantos pais que exigem dos filhos um comportamento de adulto, não compreendendo a faixa etária, o período, o momento em que a criança, que aquele adolescente está vivendo. Você precisa ter atenção, conversar, ouvir e mostrar que você está ali para o que deve é, para ajudar, para lutar com ele, para sonhar com ele, para acreditar nos sonhos que ele ou que ela tem. Nós precisamos ter, amados, essa percepção, porque muitas vezes está ao nosso lado essas necessidades. Mas, acima de tudo, precisamos consagrar a nossa família a Deus. Aleluia. Porque sem Jesus não tem como a nossa família se fortalecer, como a nossa família prosperar e avançar. Nós precisamos do Senhor na nossa casa, aleluia, na nossa família, o tempo todo. Foi por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E essa é uma decisão nossa. Nós temos que fechar as portas da nossa casa para todas as coisas que não agradam a Deus. Temos que fechar a porta das nossas casas, querido, para todas as influências malignas que vêm para provocar destruição e derrota na família. A nossa casa tem que ser casa do Senhor. Aleluia. Jesus tem que ser adorado na nossa casa. Jesus tem que ser glorificado na nossa casa. Jesus tem que ser servido na nossa casa. Todos os dias nós temos que convidar o Senhor para fazer parte da nossa casa, da nossa família. Consagrando a Deus,
declarando: a minha família é do Senhor, o meu casamento é do Senhor, abençoando os meus filhos são do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos consagrar nossa família a Deus. Por quê, queridos? O inimigo está jogando pesado. Quantas coisas estão acontecendo? Quantos valores invertidos? Quantas famílias desestruturadas? E o inimigo semeando discórdia, inimizade, contendas, separação, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, tomar a palavra de Deus no coração. Amém, Jesus. E estarmos abençoando a nossa família. Amém. Todos os dias. Orando, adorando, muitas vezes clamando ao